Olá pessoal, estamos agora iniciando mais uma live do Crefito 7, uma live internacional. Hoje teremos como convidada uma fisioterapeuta formada aqui no Brasil, mas que hoje reside no Canadá. Vamos trocar informações sobre como é que está a questão do combate ao Covid-19 no Canadá, a atuação dos fisioterapeutas, algumas peculiaridades sobre a fisioterapia, os dados da pandemia, e a gente pegar algumas informações, tentar tirar algumas dúvidas e inclusive colocar por terra algumas fake news que às vezes a gente vê circulando na internet, tá? Então a gente já iniciamos na semana passada com essas lives internacionais, onde batemos o papo com um colega que está morando em Portugal, né, o Fabrício Rocha, também fisioterapeuta aqui do Brasil, formou-se em São Paulo e hoje reside em Portugal. E hoje nós conversaremos com a doutora Débora Vilar, que está residindo no Canadá. Amanhã teremos uma live também com um fisioterapeuta de prefeito de uma cidade aqui do interior da Bahia, para a gente saber também o perfil do o trabalho enquanto fisioterapeuta e gestor público municipal, como a fisioterapia auxiliou ele nesse momento do combate ao Covid-19. Tá? Estamos aguardando somente a nossa convidada chegar para a gente começar o nosso bate-papo. Eu fiz o convite à doutora Débora e a gente vai. Olá, Olá! Tudo bom, Débora? Como é que está? tudo bem? Quanto tempo, hein? Muito tempo. Eu estava aqui já introduzindo, não sei se você viu, né? Débora é uma fisioterapeuta formada aqui no Brasil. Ela mora no Canadá há alguns anos, né, Débora? Quantos anos você 8 está? anos. 8 anos. 8 E, anos. e a gente está iniciando esse bate-papo internacional para a gente comparar essas realidades, né? Principalmente nesse período de pandemia, onde os problemas são similares, mas a forma de enfrentamento desse problema é que diferenciam o, o sucesso ou insucesso, né? Nessa que eu não gosto de falar em guerra, mas é o que o pessoal tem usado nessa guerra contra a pandemia, contra o Covid-19, tá? Então eu estava falando um pouco sobre você, fisioterapeuta graduada, foi de minha turma, minha amiga pessoal, né? Ela, inclusive, comentou na semana passada, vou me segurar para não te chamar de Gu, te chamar de Gustavo, mas fique à vontade, Débora, que eu também não vou Verdade, me fazer de rogado e vou te chamar de Deb, pela amizade que verdade. nós temos, muitos anos de amizade, né? E trocar essa Muitos. figurinha. A gente conhecer um pouquinho da realidade aí do Canadá. Primeiro, agradecer a você imensamente, né? A disponibilidade de estar batendo esse papo conosco. Uma, uma trabalhadora, mãe de família, com duas crianças dentro de casa para cuidar e disponibilizando de um tempinho para a gente estar aqui conversando hoje sobre essa questão do Covid. Gostaria de Bom, em conceber. primeiro lugar, eu que agradeço, né? Agradeço o convite, agradeço por ter lembrado de mim e agradeço por estar representando o Canadá, que é um país que eu tanto amo e que há 8 anos ele se tornou a nossa casa. Né? Em primeiro lugar, também eu gostaria de esclarecer uma coisa que talvez gere muitas perguntas, e se as pessoas quiserem, depois a gente pode marcar uma outra live só para falar disso, que é a respeito da imigração e equivalência de diploma. Né? Eu assisti a live da semana passada do Dr. Fabrício, que mora em Portugal. Então, o processo de equivalência de diploma é um pouquinho mais complicado aqui no Canadá, né? Até porque não tem um acordo comercial, digamos assim, acordo de língua e tudo, né, de Brasil e Portugal, um pouquinho mais complicado, mas também não é nada impossível, então eu me coloco também à disposição para quem tiver interesse de um dia imigrar para cá e saber como fazer. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu me formei, como o Gustavo falou, em 2006, janeiro de 2006, né? Exatamente. Já são quase 14 anos, estamos tudo ficando velho. E depois da faculdade, eu emendei com uma especialização em fisioterapia neonatal na Unicamp.
E depois emendei também com o mestrado. Então, eu estudei o estresse do recém-nascido prematuro na UTI neonatal submetido à aspiração endotraqueal. Então, tudo isso para dizer que respiratória sempre foi a minha paixão. Me perdoem os colegas especialistas em ortopedia e outras coisas, me perdoem, mas respiratória sempre foi a minha paixão. E depois desse meu processo acadêmico de especialização, a gente começou, eu e meu esposo, o processo de imigração pro Canadá, né? Então, eu não tenho experiência de trabalho no Brasil. Isso eu queria deixar bem claro. A experiência de trabalho que eu tive no Brasil foi como estagiária, seja na faculdade, seja na especialização e depois fazendo a minha coleta de dados na UTI neonatal do mestrado, tá? Então, isso eu gosto de frisar bastante, porque muitas vezes tem diferença, né? Então, até que se as pessoas perceberem, não, Débora, aqui não é assim, aqui é assado, e você também, Gustavo, você pode me interromper também a qualquer momento, tá? Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu fui, como é que eu vou dizer? Eles explicam pra gente que o que a gente faz no Brasil como fisioterapeuta respiratório, ele não existe aqui. O fisioterapeuta aqui no Canadá não faz esse tipo de trabalho, né? Aqui no Canadá é um outro profissional. Então, é uma outra profissão regida por uma outra ordem profissional e também que faz parte de um outro sindicato. Então, essa profissão se chama terapeuta respiratório, se você traduzir diretamente do inglês, ou inaloterapeuta, se você traduz diretamente do francês. Então, como o nosso processo de imigração foi feito através do Quebec, eu era inaloterapeuta no Quebec, tá? Então, o inaloterapeuta, eu diria que o inaloterapeuta ou terapeuta respiratório, eu diria que é um fisioterapeuta respiratório mais completo, no sentido de que as atas profissionais são muito mais abrangentes, né? Essas áreas de atuação aqui são muito mais abrangentes, e eu até diria autonomia. Não autonomia do ponto de vista ventilatório, porque eu acredito e fico muito feliz com isso, que com o avanço da fisioterapia no Brasil respiratória, o fisioterapeuta tem um papel essencial na UTI, né, na terapia intensiva, em termos de ventilação, avaliação clínica, né? A gente não é operador de botão, nós somos cérebro, nós temos conhecimento de ausculta, conhecimento de fisiopatologia para poder opinarmos, né, e acrescentar, agregar na vida do nosso paciente. Mas aqui, como eu falei, o campo de trabalho do terapeuta respiratório, ele é mais amplo, então eu vou citar um pouquinho para vocês que campo que é esse, tá? Então, aqui, o terapeuta respiratório, obviamente, está presente na UTI, né? Nós somos normalmente responsáveis entre 10 e 15 leitos de terapia intensiva, idealmente que não seja 15 pacientes ventilados, né, invasivamente. Mas, de um modo geral, de 10 a 15 pacientes. Desculpa, eu esqueci de falar. Quando eu fiz o meu processo de equivalência de diploma, eu estudei 2 anos, né? Mais ou menos 1 ano de teoria e 1 ano de estágio como terapeuta respiratório. Eu fiz estágio, eu estudei em Montreal, né? Na província de Quebec, como eu falei. E depois que eu me formei, eu trabalhei no Children's, no Hospital de Crianças de Montreal, tá? Então, no Children's, a equipe era responsável por uma UTI pediátrica de 12 leitos e uma UTI neonatal de 56 leitos, gigante. E essa UTI neonatal de 56 leitos, nós éramos 4 terapeutas respiratórios, né? Então, dá uma média aí de quase 15 neo para cada inaloterapeuta e 12 em UTI pediátrica. Então, não preciso falar do papel na UTI, porque todo mundo aí tá careca de saber, são mais ou menos igual ao do terapeuta respiratório, porém, a gente pode realizar a intubação endotraqueal. Então, a gente está autorizado a fazer a intubação endotraqueal. Nem sempre sobra para a gente, digamos assim, porque aqui no Canadá a saúde é pública, né? E os 2 grandes centros hospitalares da cidade que eu morei, por exemplo, Montreal,
elas são pertencentes à universidade, são hospitais escola, né? São hospitais de nível terciários, bem grandes. Então, você tem residente em medicina, você tem residente de terapeutas respiratórios, então você tem estudantes de todas as áreas da saúde, né? Fora os médicos residentes, os internos, tal. Então, nem sempre é possível sobrar para você, digamos assim, a intubação. É meio que uma briga às vezes. E quando o terapeuta respiratório ele é especializado, ele vira para ser um inaloterapeuta de transporte, isso, Gu, eu queria perguntar para você. O fisioterapeuta participa do transporte aí no Brasil? Não me lembro disso. Em alguns lugares o fisioterapeuta auxilia, né? A gente tem uma resolução, uma norma da vigilância sanitária, que é uma norma que é para o funcionamento, são critérios mínimos para o funcionamento de uma terapia intensiva. E nessa norma ela prevê que o fisioterapeuta plantonista da UTI, ele não sai da UTI para fazer nenhum tipo de atendimento. Então, o que a gente tem preconizado aqui é que, se há uma necessidade de ter um fisioterapeuta fazendo esse acompanhamento na hora do transporte, ele deve haver um profissional específico para isso, e não retirada do fisioterapeuta que está de plantão na UTI. Né? É exatamente como funciona aqui. Você tem naquele dia, você tem o inaloterapeuta ou terapeuta respiratório de transporte, e se por um acaso ele não estiver fazendo nada, digamos assim, não apareceu nenhum transporte naquele momento, ele ajuda os colegas que estão ali, mas não tem nenhuma unidade, assim, que é o plantão dele, o shift dele naquele momento. Então, para o inaloterapeuta ser inaloterapeuta de transporte, tem um determinado número de intubações que você tem que realizar de primeira com sucesso. Então, por isso que eu falei da importância da intubação para o terapeuta respiratório, né? Por quê? Porque você vai fazer o transporte junto com a enfermeira, né, e os profissionais paramédicos, que é o equivalente ao SAMU no Brasil. Então, se o paciente precisar ser entubado ou ventilado não invasivamente, é o inaloterapeuta que vai fazer. Então, obviamente, ele tem que estar apto a fazer a intubação. Uma outra área de especialidade também aqui do terapeuta respiratório é ECMO. Você sabe o ECMO aí também? O ECMO? É circulação extracorpórea. Não, aqui a gente não faz. É o papel do médico. Então aqui é uma especialização também. Então eu, por exemplo, eu não fazia ECMO, tá? Então o terapeuta respiratório pode se especializar nisso e também fazer ECMO junto com os perfusionistas. Então é mais uma área de atuação. Além disso, a gente atua na sala de parto. Então, por exemplo, no Children's, a gente acompanhava o bebê desde o nascimento até a UTI neonatal, se fosse necessário. Então, toda a gravidez de risco, aspiração de mecônio, ou um trabalho de parto complicado, ou um bebê muito grande, enfim, tudo que pode complicar, a gente tem que estar lá e a gente vai chegar antes do neném. Então, a gente fica lá, prepara aquela mesa aquecida, com todos os equipamentos necessários para a reanimação. Então, a gente atua em sala de parto, em centro cirúrgico. Então, isso é uma coisa bem legal também. Isso é mais no Quebec, tá? Hoje eu moro em Calgary, na província de Alberta. Então, quando eu falo do Quebec, porque eu morei e trabalhei lá. Então, no Quebec, junto com o anestesista, o terapeuta respiratório, ele administra as drogas via intravenosa e, obviamente, cuida de todas as vias aéreas do paciente. Então, tá lá na cabeça do paciente, junto com o anestesista, e é um papel muito legal também. Fiz estágio, nunca trabalhei em centro cirúrgico, mas fiz estágio. Tu trabalha, obviamente, nas enfermarias, né, com todo tipo de ventilações não invasivas e medicações também. Então, quando o paciente precisa, um paciente asmático, um paciente DPOC, é o terapeuta respiratório que vai para administrar o tratamento. Laboratórios de função pulmonar também, laboratórios de sono, então todo o estudo de sono quem faz é o terapeuta respiratório aqui, e obviamente depois, se precisar de CPAP, BIPAP, enfim, também é o terapeuta respiratório. Home care, como todo mundo conhece, e além disso, a questão de pesquisa científica é muito forte aqui também, então você tem muitos terapeutas respiratórios que vão para a ala da pesquisa, né? E também programas educacionais de doenças pulmonares crônicas. Então, programas de cessação do tabagismo,
a questão da asma também, como que você cuida do ambiente, como que você maximiza as técnicas de inalação, isso tudo é o terapeuta respiratório que é responsável. Bom, pelo que eu me lembre, é mais ou menos isso, tá? Vamos começar a partir para o Covid, tá? Pode me interromper Não, fica à à vontade. A vontade, nossa tá? Não é convidada é uma você aula, não, hoje. até porque eu não sou especialista, você não pode parar, me Eu interromper e fico só aqui perguntar, e fazendo eu um falo. paralelo com a nossa realidade aqui no Brasil, né? Você falou, por exemplo, Exato. dos distúrbios de sono. Isso é uma área que Uhum, estamos avançando, a fisioterapia respiratória tem avançado. Já tem uma minuta na mão do Conselho Federal para normatizar um título de especialista do fisioterapeuta do sono, que está sendo discutido se vai ser um novo título de especialista, onde qualquer fisioterapeuta generalista poderá fazer a prova, ou se será uma especialidade do fisioterapeuta especialista em respiratória, né? uhum, A nossa associação, a Sobrafia, ela defende, e foi quem contribuiu, quem fez realmente a minuta da fisioterapia do sono. Defende que seja uma especialidade do fisioterapeuta que é especialista em respiratória, que sim. seja uma área de atuação do fisioterapeuta respiratório, né? E aí a gente está nesse debate e a minuta está pronta, já tem mais de um ano na mão do Conselho Federal, a gente esperando essa normatização. Mas ao mesmo tempo, Deb, nós temos aqui a grande rivalidade entre algumas categorias, né, e a judicialização de algumas coisas. Recentemente, uma associação médica judicializou algumas resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia que reconhecia algumas áreas de especialidade, né? E entre elas está a capacidade do fisioterapeuta de fazer a ergospirometria, né? Que já é reconhecido há algum tempo pelo nosso conselho e foi judicializado recentemente por uma associação médica no Brasil. Infelizmente ainda existem essas dificuldades, né? A gente não tem ainda, a gente fala tanto do trabalho interdisciplinar, mas na verdade ainda tem umas tentativas de reserva de mercado que às vezes são entraves, né, no avanço Sim, da assistência em saúde, que você sim, poderia estar caminhando junto e fica, sim, infelizmente, nessas briguinhas. sim. Como eu falei para você, eu não trabalhei no Brasil, minha experiência foi como estudante, né, basicamente. Mas o que eu percebo aqui no Canadá é que as coisas são mais regulamentadas, eu diria, né? Então tá no papel muito claro quais são os meus deveres, né, e obrigações e direitos enquanto terapeuta respiratório, né? Então você tem um fisioterapeuta que trabalha com a parte física, realmente, da coisa. Então, assim, eu já vi, sim, fisioterapeutas no hospital, mas para trabalhar literalmente a questão de mobilidade mesmo. Então, quando eu vi, essa única vez que eu vi no hospital um fisioterapeuta, foi um paciente que tinha paralisia cerebral, ela era traqueostomizada, ventilada, morava no hospital, e o fisioterapeuta estava lá fazendo a fisioterapia mesmo, né? Toda a questão física mesmo. Então, é bem diferente. E a gente tem a nossa ordem profissional que visa principalmente a proteção ao público, né? Então o público pode ligar, denunciar a qualquer momento, né? E lógico, como no CREFITO no Brasil, você tem ai meu Deus, como é que chama? As visitas surpresas As lá, de fiscalizações. inspeções, né? As inspeções, fiscalizações. E nós temos também o nosso sindicato. Então, eu já presenciei também de colegas meus ligarem para o sindicato para denunciar. Olha, a gente estava trabalhando, a gente tem trabalhado constantemente apenas com 6 terapeutas respiratórios no hospital. Isso aí beira o perigo, tem que ter pelo menos 8 tal. Então, eu percebo isso, assim, é muito claro as regras. Tem que ser assim, um número X para tantos pacientes e tal, você faz isso, a enfermeira faz aquilo, o médico faz aquilo. Eu acho as coisas mais estruturadas, digamos assim. Essa é a minha impressão. Então, dificilmente você precisa ficar lutando para uma coisa que deveria ser sua e não é, ou vice-versa, ou você entrando também na área de uma outra pessoa. Isso que eu acho que é mais estabelecido. Bom, falando um pouco da pandemia, né? O Canadá, como qualquer outro país no mundo, não estava preparado para o que estava por vir, né? Ninguém, eu acredito que não exista um país no mundo que estivesse preparado para o que estava por vir, né? E quando a Organização Mundial de Saúde declarou no dia 11 de março que a pandemia, né?
o Canadá demorou uns 2 ou 3 dias para tomar as providências de fechamento. Então, eu lembro que no dia 13 de março, 2 dias depois, a gente decidiu, minha família, ficar em casa. Meu marido já trabalha de casa, então ficou mais fácil, mas eu levo minhas crianças para fazer aulinhas disso, aulinha daquilo, e a gente decidiu não fazer mais nada, ficarmos em casa fazendo o isolamento social mesmo. E no sábado, ou seja, 3 dias depois, o Canadá foi o primeiro pronunciamento do primeiro-ministro falando da pandemia e que nós íamos fechar. Então, estava clamando aos canadenses ou residentes permanentes que estivessem fora do país para que voltassem, porque as fronteiras iam fechar. Então, esperou-se alguns dias. Eu acho que não chegou nem a 10 dias. Então, quem estava fora tinha que voltar. Se não voltasse, ia ficar. Tá? Nós somos, num total, aqui no Canadá, a nossa população é 37,5 milhões de pessoas. Então, é um país muito grande, mas é muito frio, muito gelado. Você já deve ter visto nas minhas fotos geladas. Eu tive a oportunidade de Então, conhecer. exato. É uma, Peguei um friozinho nós gostoso somos aí. 37 graus 35 milhões e meio, mas nós somos negativo. concentrados, né? Então, nós temos relativamente cidades grandes, digamos assim. Então, se estimou-se no início da pandemia que de 10 a 14% dos pacientes poderiam evoluir com insuficiência respiratória aguda. Né? Então, fazendo um cálculo otimista de apenas, digamos que apenas 10% precisaria, a cidade que eu moro, que se chama Calgary, tem uma população de 1,4 milhões de pessoas. Então, isso quer dizer que 140 mil pessoas precisariam de terapia intensiva. Né? E é inviável. Nós não temos essa quantidade de leitos. Nem Toronto, que é a maior cidade do Canadá, teria leitos suficientes para acomodar todo mundo que precisasse. Né? Então, para você ter uma ideia, a província que eu moro, de Alberta, possui 7.700 e alguma coisa leitos de terapia intensiva. Um pouquinho o número de ventiladores maior que isso, mas o número de leitos, 7.700 pessoas, ou seja, nem perto do que iria precisar, digamos assim, que esses pacientes que evoluiriam num quadro muito grave, né? Então, o que o governo fez? Bom, isso foi muito claro também. O primeiro-ministro de cara falou pra gente, olha, o negócio é feio, né? E se essas pessoas todas precisarem de terapia intensiva, não tem. Simplesmente não tem. E vai começar a acontecer o que está acontecendo, o que já estava acontecendo na Itália. Escolher quem vai morrer, quem não vai morrer, quem que você vai colocar no ventilador e quem que você vai tirar, né? E a gente, obviamente, ninguém quer chegar a um ponto desse. Então, o isolamento social foi declarado. Nós nunca tivemos lockdown, nunca foi necessário. Eu até pensei que iria chegar, principalmente quando a gente estava na parte mais ascendente da curva, mas isso não aconteceu. Então, o que o governo fez? Né? Ele preconizou o isolamento social e testes. Então, especificamente, a província que eu moro, Alberta, foi o segundo local no mundo que fez testes. Só perdia para a Austrália. Né? O Canadá, em geral, não. Mas onde eu moro, a província que eu moro, investiu pesado em testes. E, de fato, é um dos números menores de casos do Canadá inteiro, onde eu moro. Então, o Canadá tem mais ou menos uma taxa de 39 testes para cada 100 mil, para cada 1.000 habitantes, desculpa. Então, 39 testes para cada 1.000 habitantes. Então, é uma média relativamente boa. Então, se foi testado, teve isolamento social, distanciamento social, como eu falei, o fechamento de fronteira, então apenas aconteceram voos internos ou voos de carga, né? O Canadá é muito dependente dos Estados Unidos, é o maior parceiro comercial. Então, obviamente, a passagem de caminhões e voos de carga aconteceram, até porque a nossa comida precisa chegar, né? E grande parte dela vem dos Estados Unidos, como equipamentos de proteção individual e outras coisas. O uso de máscara, máscara de procedimento, máscara comum ou até de tecido, foi obrigatória, está sendo ainda obrigatória em aeroportos e voos, né, que continuou tendo voos internos. Então, você não entra no avião, nem entra no aeroporto se não tiver máscara, se não estiver usando máscara.
E há pouco tempo atrás, meus ex-colegas de trabalho, porque eu não trabalho mais no Children's, né? A gente se mudou para outra cidade, e aí eu fui mãe, decidi ficar em casa cuidando dos meus filhos, enfim, não estou trabalhando nesse momento. Então eu contactei meus colegas de trabalho para trazer um pouco mais de informação para vocês, e eles falaram que agora, de umas semanas para cá, foi obrigado o uso de máscara de procedimento o tempo inteiro para entrar no hospital, tanto eles quanto outras pessoas também. E uma coisa que eu achei interessante, Gu, é que o isolamento, o distanciamento, né? Não isolamento, o distanciamento social, ele é estimulado dentro do hospital também. Isso que eu achei interessante, porque os meus colegas, eles falaram, no almoço, a gente não almoça mais junto no refeitório, a gente é estimulado a cada um para lugares maiores no hospital, não dentro do departamento de terapia respiratória. Então, o distanciamento, ele é estimulado também dentro dos profissionais de saúde. Né? Então, se vai ter uma intubação, se vai ter qualquer procedimento, o mínimo possível de pessoas. E se você desconfia que um paciente tenha COVID, né? Ou que ele já tenha sido testado positivo para COVID, que fiquem os mesmos profissionais cuidando dos mesmos pacientes. Para que você não atenda um paciente... Evitar infecção cruzada. Exatamente. Então, isso que eu achei interessante também. O distanciamento social é entre profissionais da saúde também. Mas essa organização de trabalho, o profissional que atende Covid, fica restrito ao Covid, isso é durante o mesmo plantão ou nos plantões subsequentes? A gente tem uma equipe para atender pacientes Covid. Como é que funciona? Olha, isso também nos próximos plantões. No hospital que eu trabalhei, então eu não posso falar que o Canadá é assim, mas no Children's em Montreal, onde eu trabalhei, isso já acontecia. Para a gente não ficar trocando de pacientes, a gente preconizava. Então, naquela semana, por exemplo, eu vou ter 3 plantões, uns seguidos do outro, eu tenho a mesma unidade e os mesmos pacientes. Perfeito. Isso já acontecia. Principalmente em neonatal e pediatria, porque envolve pais, né? Então, cada vez que você entra, gera aquela ansiedade. Quem trabalha com neuropediatria sabe disso. Então, é legal você manter os mesmos profissionais. E essa questão de infecção, na verdade, sempre foi uma preocupação, né? Não é porque agora tem Covid que vamos lavar as mãos, vamos... Não, gente, isso sempre deveria ter acontecido desde o início. A gente aprende isso na faculdade, né? Mas, obviamente, agora tá todo mundo em pânico e relembrando do básico, né? Back to the basics. Exatamente. Então, mas e o resto de fechamento de parques provinciais, estaduais, foi mais ou menos o que o Fabrício falou, não vou me atentar muito nisso, porque é bem parecido. E como Portugal, a gente está na primeira fase de abertura. Então, tem um plano de abertura de 3 fases, nós estamos na primeira. Então, os restaurantes estão começando a abrir com 50% da capacidade, tem que manter 2 metros ou 6 metros, não sei, de distância de uma mesa e outra. As cirurgias eletivas estão começando a serem reagendadas, porque o centro cirúrgico só estava funcionando para emergência, ou cesarianas marcadas, claro. Que mais que voltou? Mas, assim, academia, centros de esportes, está tudo fechado. Aproveitando uma pergunta que você fez ao Fabrício na semana passada sobre o fisioterapeuta, digamos que o fisioterapeuta aqui, né, que é a pessoa que trabalha com reabilitação física, digamos assim, na parte de ortopedia, essas clínicas, elas também foram fechadas, né, não são consideradas serviços essenciais. Então, sim, eles também tiveram uma interrupção de renda. Mas aí entra a diferença, né? Aqui no Canadá a gente paga muito imposto também, não é só no Brasil. Mas, graças a Deus, os nossos impostos, a gente vê aonde que eles são empregados. E aqui no Canadá tem uma política social muito forte, né? Tanto que os americanos brincam que nós somos socialistas. Nós não somos socialistas, mas realmente a política social é muito forte, né? É o bem-estar social, né? É a política de... bem-estar social. Exatamente, né? Então, o que mantém um país de primeiro mundo, digamos assim, é a classe média, né? Então, a nossa classe média é 90% da população, então você tem um pouquinho de pobre e um pouquinho de rico milionário, mas a maioria somos nós, trabalhadores da classe média. Então, muitas dessas pessoas de cara perderam emprego. Nos primeiros dias, o site do governo deu um pane total, porque mais de 1 milhão de canadenses em menos de 24 horas pediram a assistência social, né? O seguro-desemprego e assistência social. Porque aqui o governo ele disponibilizou 2 ajudas. Que não é ajuda, eu não gosto de chamar ajuda.
Como é ajuda? Benefícios, né? O primeiro, que seria de seguro-desemprego. Então, se você perdeu o seu emprego, você tem direito a receber do governo um salário, né? Uma renda temporária. E, além disso, teve a ajuda direta da pandemia, que é para o alívio do Covid. Então, se você é empregador ou empregado, você também está recebendo esse tipo de ajuda. Inclusive, o governo queria ajudar os empregadores para que eles não demitissem os empregados. Então, estavam tentando benefícios fiscais, alívio de algumas coisas. Contas de luz e gás, elas podem ser adiadas, não é perdoadas, mas elas são adiadas. Então, você tem todos esses benefícios sociais, porque a gente sabe que para a gente fortalecer o isolamento social, a gente tem que prover para essas pessoas renda. Até Né? porque as pessoas sem dinheiro, elas adoecem, aumenta o índice de fome, miserabilidade, então acaba que deixa as pessoas mais susceptíveis a contrair a doença, né? Exatamente, exatamente. Então, tanto que aqui, no início da pandemia, a gente tem, né, o nosso banco de comida, né, os food banks, e o número de doações aumentou muito nesses bancos. Então, realmente, as pessoas estavam preocupadas, né, com o bem-estar geral, digamos assim, da sociedade. Então, além disso, já foi investido US$ 1 bilhão no desenvolvimento de vacinas e de pesquisas científicas aqui no Canadá. Então, o governo já investiu US$ 1 bilhão. E eu até gostaria de contar para vocês, é meio que primeira mão, saiu essa semana na mídia, na grande mídia aqui, de um grupo de canadenses. O nome ai, meu Deus, cadê? O nome do pesquisador-chefe chama Chris McIntyre, do Instituto de Pesquisa de Lawson. Então, quem quiser, depois eu vou mandar todo esse material para Gustavo, quem quiser dar uma conferida depois. Então, já se sabe, né, que os pacientes graves do Covid que evoluem com insuficiência respiratória, primeiro começa com um quadro de pneumonia grave, uma hipoxemia refratária, hipoxemia grave, e o segundo momento é o que eles chamam de tempestades de citocinas, né? Então, a inflamação se dá de uma maneira descontrolada e, literalmente, o pulmão fica encharcado. Mas a gente sabe, né, que na fisiologia não é só pulmão. A gente olha para o pulmão muito, né? Mas não é só pulmão, é o corpo inteiro. Então, o paciente pode evoluir por um quadro gravíssimo de falência renal generalizada, né? De renal não, desculpa, falência de... Múltiplos órgãos. Múltiplos órgãos, exatamente. Então, esse grupo já está testando, fazendo um estudo clínico de 40 pacientes na UTI, todos estão em terapia intensiva. Ele não fala se foi entubado ou não, mas eu acredito que estejam entubados. Então, 20 desses pacientes estão sendo tratados da maneira standard, eles não falam como que é. Eu gostaria de fazer um parêntese, o Canadá ele não reconhece nenhum tipo de tratamento para o Covid ainda, tá? Então, não tem cloroquina, não tem nada. O posicionamento do Canadá não tem comprovação científica nenhuma ainda com o tratamento do Covid. Então, cada caso é individualizado e eles não recomendam o uso de cloroquina, tá? Então, eu vou falar depois a parte respiratória, a parte de que eles estão recomendando do ponto de vista de ventilação, intubação precoce e tal, mas só queria fazer esse parêntese, por quê? Porque essa notícia desse estudo veio muito otimista justamente por isso, porque estão começando a enxergar uma luz no fim do túnel. Então, o que esse grupo está fazendo? 20 desses pacientes, né, metade desse grupo, eles estão tratando com diálise. Então, eles têm um equipamento modificado de hemodiálise e quando esse sangue sai do aparelho, eles filtram os glóbulos brancos, eles são tratados quimicamente, também ainda não foi divulgado como, o que substância. Eles tratam quimicamente esses glóbulos brancos e esses glóbulos brancos são inativados. Então, quando o sangue retorna para o paciente, ele retorna sobre o passo, sobre a forma inativa, então reduzindo brutalmente a inflamação. E eles estão tendo resultados muito positivos, principalmente no uso de drogas vasoativas, né, em relação à pressão arterial e tudo. Ele não falou, obviamente, uma notícia de mídia, não é nada oficial ainda, nem científico comprovado, tá? É um estudo que está sendo feito. Está em andamento mas ainda. Está em andamento, está sendo muito promissor, digamos assim. Depois eu mando também a referência para vocês. Ótimo. E
eles falam que é relativamente de baixo custo, porque quase todas as UTIs possuem uma máquina de diálise, um aparelho de diálise, né? E, além disso, isso aí poderia ser usado para sepse. Então, iria para septicemia. Então, seria mais ou menos o mesmo mecanismo. Poderia ser usado para os dois. Então, só fazer esse parêntese rapidinho. Então, agora vamos entrar um pouquinho mais no cuidado respiratório a esse paciente de COVID, tá? E aí, os princípios, esse que eu tô seguindo, Gustavo, ele são os guidelines, né? São as linhas de conduta da província de Alberta, que é a província que eu resido atualmente. Por que eu tô falando isso? Porque o Canadá não tem estados, né? Nós temos províncias. E as províncias, elas são mais independentes do que o estado. Então, tirando as leis criminais e leis de imigração, que normalmente são federais para todo o país, cada província possui os seus programas sociais e cada província possui o seu sistema de saúde, tá? Então, quando eu trabalhei em Montreal, eu era funcionária de um hospital universitário, então eu era funcionária da universidade, mas, ao mesmo tempo, eu era funcionária do sistema público de saúde, tá? Então, do Quebec, no caso, né? E, obviamente, eu era também beneficiária do sistema de saúde do Quebec. Hoje, morando em Alberta, residente em Alberta, Deus me livre, se eu for para o hospital, eu vou fazer parte do... Como eu fui, né, para ter a minha filha, a minha última bebezinha, eu fui paciente do sistema público de saúde de Alberta, tá? Então, esse guideline que eu vou resumir para vocês, tá? Não sei que horas são, para não passar muito tempo. E eu vou disponibilizar para vocês também de Alberta. Eu queria fazer um parêntese que eu falei assim, bom, antes de eu ficar falando para eles as coisas, eu queria ver mais ou menos como que tá o Brasil. Eu não achei um guideline do Brasil. Então, o paciente com Covid, a gente vai fazer isso. Eu não achei esse material. Me perdoem se vocês tiverem, eu gostaria muito de ter. O que eu achei foi um material da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, da SOBAPI, e eu achei muito parecido o guideline em relação à intubação, em relação aos critérios para ECMO, mas não em relação à ventilação não invasiva. Então, é um approach muito diferente, eu gostaria de trazer isso para vocês. E, de novo, podem me interromper, perguntar, enfim, vou esclarecer mais alguma coisa. Então, os cuidados respiratórios, né, ele tem como 2 princípios básicos, né, que é o uso de equipamento de proteção individual. Graças a Deus não faltaram em nenhum momento. Então, temos as N95, as viseiras, luvas, jaquetas, nunca faltaram. Mas também no início, antes do Canadá mandar fretar aviões para a China para trazer equipamentos, estavam também preocupados, porque se realmente 10% das pessoas chegassem no hospital, não faltaria só ventilador, mas faltaria também equipamento de segurança para os profissionais de saúde, né? Então, eu perguntei aos meus colegas de profissão, eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas aqui eles pegam as máscaras, normalmente eles assinam, né, para pegar a N95. Não é assim, vai pegando quantas você quiser. Atualmente está com um controle mais rigoroso, até por conta dessa questão também. Aqui chegou um período de faltar. Agora, mais recentemente, a gente está conseguindo encontrar com mais facilidade os equipamentos de proteção individual, principalmente a N95 ou PFF2, que realmente estava assim, ainda bem escasso. Mas ainda, contrariando até a própria orientação dos fabricantes, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela está recomendando até o reuso das máscaras. Algumas unidades estão orientando fazer esse reuso durante até 20 dias, 21 dias, a não ser que haja danos na máscara, sujidade, umidade, exatamente, umidade. Né? Então, está tendo um treinamento até de como acondicionar essas máscaras após a utilização durante as suas utilizações. Mas, de um tempo para cá, começou a melhorar novamente a oferta, né? Sobre os equipamentos de proteção. Mas você falou uma coisa interessante, que foi a questão do governo canadense fretar aviões para ir buscar na fonte, né, esses equipamentos. A gente teve um problema aqui com a importação de equipamentos, inclusive máscaras cirúrgicas, máscaras N95, respiradores mecânicos,
que foram comprados na China, mas o avião da China ele para em Miami para fazer o abastecimento e vir para o Brasil. E chegando em Miami, esses equipamentos foram confiscados pelo governo americano. Na verdade, a empresa acabou sendo ressarcida, inclusive com valor maior do que o Brasil tinha pago, e estava tendo esse problema de chegada desses equipamentos aqui ao Brasil. Justamente porque, na verdade, o governo brasileiro ainda não teve essa iniciativa de fretar aviões, ou então, como o próprio governo norte-americano fez, a gente acompanha pelos noticiários, que o governo norte-americano mandou os aviões da Força Aérea Americana, né? Os militares foram buscar esses equipamentos. Inclusive o Trump determinou, né, que ele determinou que a 3M não deveria exportar máscaras, né, a fábrica deles nos Estados Unidos. Pois é. Isso gerou um problema político também, porque Canadá e Estados Unidos são países com relações econômicas muito fortes, né? Para você ter ideia, antes do atentado de 11 de setembro, a gente não precisava de passaporte para cruzar entre um país e outro, né? Então, a relação realmente é muito íntima. Nós somos muito interdependentes, a gente precisa deles e eles da gente. Então, isso gerou um desconforto, realmente. E aí, o que o primeiro-ministro fez, bom, já que não está chegando, a gente não pode confiar na administração dos Estados Unidos e não pode faltar. Então, o que eu achei até uma sacada também interessante, porque ele pegou aviões da Air Canada, né, que é uma companhia aérea canadense, e que demitiu, a Air Canada teve que demitir mais da metade, eu acredito, dos funcionários, muita gente desempregada. Então, eles pegaram esses aviões e levaram vazios para a China, para trazer lotados de equipamentos de proteção individual, principalmente máscaras de 95. Então, faltando iniciativa, na verdade. Inclusive ventiladores mecânicos, onde eu trabalhava a gente via muito draga, realmente. Mas agora com essa questão da pandemia, até para estimular a economia interna, o primeiro-ministro ele estimulou, ele gostaria que nos próximos meses o Canadá adquirisse 30 mil ventiladores mecânicos com fabricação interna. Então, estimulando a indústria nacional. Exatamente, você faz ajuda de um lado e do outro, só, né? Vou fazer registrar aqui um abraço aqui para um amigo meu que está aqui, pessoal. Ele não é fisioterapeuta, é o deputado Marcelo Veiga, deputado estadual aqui da Bahia, que está aqui nos prestigiando. Tá vendo? Você está com moral, Débora. Doutor Marcelo Muito Dourado, obrigada. que é nosso assessor jurídico aqui do Conselho, fisioterapeuta, e ele é o representante da Sobrafi. Ele está dizendo aqui que a Sobrafi é nossa associação da fisioterapia em terapia intensiva, respiratória e cardiovascular, e ela tem produzido bastante material sobre a Covid, sobre a questão de ventilação mecânica, tem feito, na verdade, não chega a ser uma revisão de literatura, mas tem pego toda a literatura que está sendo publicada no mundo para fazer as orientações para nossas categorias, para nossa categoria aqui no Brasil, e está constantemente produzindo material muito interessante. Muito legal. Está faltando, por parte do governo, nossa associação, que inclusive é uma das maiores da América, é a maior da América do Sul e uma das maiores da América. Ela tem produzido muito material. Deixar um abraço, inclusive, para o Flávio Maciel, que é o presidente nacional da Sobrafi, um amigo pessoal também, e doutor Marcelo Dourado, que é um dos representantes aqui na Bahia. Tá? Doutor Telson, nosso professor, está aqui deixando... Celso, tá aí também? Está aqui também, dando parabéns pela discussão. Um beijo! Tá? E é isso. A MIB também tem produzido um material que é a Associação de Medicina Intensiva, né, que também tem dentro da associação, apesar de ser de uma associação médica, ela tem dentro da MIB também um núcleo de fisioterapia respiratória. Tá? Então, só para a gente registrar essas presenças e desculpe ter caçado essa palavra, mas pode continuar. Não, imagina. Então, só fazer um apanhado, voltando, né, para guidelines de novo da província de Alberta. Eles têm como princípio básico, então, o uso de equipamento de proteção individual, né, com prevenção de infecções e também minimização dos procedimentos que geram aerosóis, né? A gente sabe como fisioterapeuta respiratório, basicamente 99,9% do que a gente faz, tirando a nossa anamnese, quando a gente entra no quarto que olha para o paciente, do resto, tudo que a gente vai fazer gera aerosóis, né? E o que tem sido relatado que os pacientes de Covid são pacientes que tossem muito, né? Então, além de tudo que a gente faz
já causa a liberação de partículas, aerosóis, como de gotículas também. Além disso, esse aumento da tosse excessiva, digamos assim, desses pacientes aumenta muito o contágio. E a gente teve também aqui no Canadá muitos profissionais de saúde contaminados que faleceram também, infelizmente. Eu falei ontem com uma amiga que, eu não sei se ela está me assistindo, ela é enfermeira no Hospital de Montreal, Brasil. Ela tem uma colega de trabalho que está 2 semanas em terapia intensiva, 2 semanas entubada, e que a filha dela, infelizmente, de 27 anos, faleceu. Então, a coisa realmente é muito séria, né? Então, entrando rapidamente, senão a gente vai ficar horas aqui, vocês não vão me aguentar. Em primeiro lugar, né, eles falam que para pacientes não intubados, né, e que necessitam de um simples catéter de oxigênio, por exemplo, e que isso seja feito se você não tem um leito, né, um quarto individualizado de terapia intensiva. Outra coisa. E tudo que eu tô lendo aqui, Gustavo, são guidelines para terapia intensiva e pacientes adultos, tá? Eu não vi nenhum guideline para crianças e em neonatal também. Então, isso são para pacientes adultos de terapia intensiva. Certo. Então, não se aplica a outras áreas, né, do hospital. Então, se esse paciente não tem um quarto individualizado e ele precisa do catéter de oxigênio, você deve utilizar no paciente máscaras de procedimento comum para evitar partículas, né, gotículas, digamos assim. Então, o catéter nasal com a utilização de máscaras para reduzir a exposição, tanto aos profissionais de saúde e principalmente outros pacientes, né? Se o paciente não tem monitorização com peak flow, então mesmo que seja uma coisa necessária, não se está fazendo justamente Por gerar o aerossol, né? Gerar o aerosol, exatamente. Para a redução da emissão de aerossol. De aerosol, exatamente. E gotículas também. Então, além disso, a nebulização não está sendo utilizada, tá? De nenhuma forma. Então, se o paciente precisa receber o seu broncodilatador, que seja feito de spray e com espaçador. Em spray inalatório, né? Com espaçador. E se o paciente ele precisa receber umidade, que seja ou naqueles umidificadores aquecidos, que vêm, né, próprios individualizados, que são jogados fora depois do paciente, ou que seja usado aquele HME, que chama aí os filtros, que são utilizados com filtros também. Tá? O EPA. O EPA, isso. EPA. Em relação a terapias, a catéteres de oxigênio de alto fluxo, né, a gente chama de Optiflow aqui. Não sei como é que terapia de alto fluxo, né? De alto fluxo, né? Ele não é mais indicado, tá? Justamente pelo alto índice de contágio. Tem muitas partículas aerosóis são jogadas, né? A cada segundo ali, a cada respiração. Então, não é recomendado de maneira alguma. E também o CPAP e o BIPAP. Então, eu queria até essa pessoa que eu esqueci o nome, acho que Marcelo Dourado. Marcelo Dourado. Eu gostaria até que ele respondesse, porque como eu não li da Asobrafie, se a Asobrafie está recomendando ou não a utilização de BIPAP e CPAP. Eu posso até falar um pouquinho, porque a gente estava em uma discussão aqui, um grupo de pesquisa ligado à Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, estavam desenvolvendo um trabalho para utilização de CPAPs no paciente COVID antes do seu agravamento. E a gente, junto com a associação, com a Asobrafie aqui da nossa Regional Bahia, a gente produziu, através da nossa Câmara Técnica do Conselho, um parecer, né, fazendo várias ressalvas à utilização do CPAP, justamente pelo risco de contágio, né? O mecanismo que eles utilizavam 2 válvulas unidirecionais, com filtro, para tentar minimizar o risco do contágio. No entanto, a interface que eles estavam utilizando não era mais adequada. Eles estavam utilizando a máscara facial comum, que a gente sabe que existe o escape e o risco do contágio é grande, né? Então, a gente fez as nossas considerações, mostrando o risco
que se fosse feito, o ideal que fosse utilizada a helmet, que é o capacete, né? Como interface, que fosse feito dentro de um quarto isolado, com pressão negativa, mas da forma que estava sendo proposto, não era o ideal por conta desse risco realmente do contágio. Houve um grupo de Manaus, se eu não me engano, que estavam defendendo a tese da utilização da VNI, eles não falavam se era CPAP ou BIPAP, mas a VNI, a ventilação não invasiva, utilizando a cápsula anti-aerosol, né, que é aquela cápsula de acrílico ou uma estrutura metálica coberta com plástico, mas que também existe o risco, né, porque ele acabou de eles falar utilizaram... aqui, ó, inclusive no Amazonas criaram uma cápsula. Pois é. E aí existe o risco. A experiência no Rio de Janeiro, por exemplo, que o número de casos é muito maior, com a cápsula, a gente tem contato com o pessoal da Sobrafi lá, não foi positivo. Inclusive, alguns hospitais que adotaram a cápsula inicialmente já estão deixando de utilizar, tá? Pela dificuldade de manejo. Os pacientes, como você bem disse na nossa conversa prévia, são pacientes que agravam muito rápido, né? Você insistir numa terapia não invasiva. Isso que eu ia falar agora, porque inclusive no guideline, eu vou passar para vocês depois, ele fala justamente isso, que o VNI está associado a altas taxas de insucesso, Exatamente. na verdade. E você termina, o que termina acontecendo? Pacientes que deterioram muito rápido e terminam precisando de uma intubação de urgência. E é tudo que a gente não quer, né? Exato. A gente sabe como é completamente diferente uma intubação planejada, precoce, proativa, para uma intubação de emergência. A mesma coisa como uma cirurgia. Você pensar numa cesariana programada, uma cesariana de emergente. A gente sabe que as coisas estão longe do ideal, né? E, inclusive, mais para frente eu vou falar mais um pouquinho, né? Que mesmo que o paciente apresente uma parada cardiorrespiratória, que você tem que ir com urgência e começar as manobras de ressuscitação, ele implora que os profissionais de saúde primeiro se protejam, né? Então, primeiro, máscara de oxigênio para você, como no avião. Então, você tem que estar inteiramente protegido antes de começar a agir com o paciente, mesmo que as manobras de ressuscitação sejam atrasadas, né? Digamos assim. Você tem que, principalmente como profissional, você tem que se proteger primeiro. Exatamente. Até porque se faltarem os profissionais, não vai ter quem atenda os pacientes, né? Exatamente. Então... E eu vi a nossa chefe médica aqui da província, ela todos os dias, ela dá o upgrade, né? E ela estava falando justamente isso, que a vida, não é que a gente valha mais do que uma pessoa que não é profissional da saúde, mas numa pandemia, a vida de um profissional de saúde vale muito, porque esse profissional de saúde, ele é capaz de salvar de 7 a 10 vidas. Então, sim, importantíssimo a nossa proteção. E, além disso, a gente não vê um paciente só num plantão, né? Só se a gente for muito sortudo, tiver apenas um paciente entubado, e no melhor dos mundos... No melhor dos mundos, no milagre... No milagre, exatamente, né? Nem aqui no Canadá a gente não vê, não é a realidade. Então, a gente vai terminar contaminando outros pacientes, Exatamente. não só outros profissionais, como outros pacientes. E aí vira uma bola de neve e realmente o sistema de saúde não tem estudo condição. sobre isso, Débora, que fala o seguinte, que uma pessoa comum ela tem um potencial de contaminar 7 a 8 pessoas, enquanto um profissional de saúde ele contamina de 15 a 20. Olha aí. Né? Então, assim, é um vetor muito maior, né? Muito. Então, é um efeito cascata que... E recentemente vimos uma matéria também ser vinculada a nível nacional, num canal de televisão aqui no Brasil, dizendo que já estavam faltando algumas cidades, já estavam faltando, por exemplo, fisioterapeutas intensivistas para manusear os equipamentos de ventilação mecânica. Né? Muito está se falando na compra desses equipamentos, mas o profissional que faz a ventilação mecânica propriamente dita, o fisioterapeuta, e assim, no adoecimento desses profissionais, a gente vai ter um déficit de pessoas capacitadas, porque são pacientes críticos, não é uma ventilação simples, é uma ventilação Sim. que... Eu vou fazer até um parêntese, desculpa te interromper. Eu me mudei, eu saí do Quebec há 3 anos atrás, né? Então, deixei de trabalhar há 3 anos atrás. E quando aconteceu a pandemia, eu recebi e-mail da minha ordem profissional do Quebec, né? Me pedindo para voltar, pedindo a todos os nauroterapeutas que não tivessem